A Revolução Industrial foi um evento marcante da humanidade, da história, iniciado na Inglaterra no século XVIII e se espalhou pelo mundo inteiro, trazendo desenvolvimento, trazendo novas tecnologias, mas devemos lembrar que o impacto social foram diversos: aumento de doenças, a ordem familiar foi completamente alterada em sua estrutura de convívio. O homem trabalhador foi tirado da sua casa, do seu círculo de produção, onde ele fazia sua manufatura, para tramitar na sociedade moderna e tecnológica. As mães passam então a ingressar nas fábricas, levando muitas delas consigo as suas crianças. As jornadas de trabalho eram bastante longas, 14 horas diárias. Nessa época não havia ainda leis trabalhistas que pudessem regulamentar essas condições, muitas vezes precárias, dessas famílias que ingressavam nas fábricas. As mães operárias, que não tinham com quem deixar seus filhos, utilizavam das chamadas mães. As mães mercenárias vendiam seus serviços para abrigarem e cuidarem dos filhos de outras mulheres. Com a crescente demanda, surgiram os primeiros refúgios europeus para acolher crianças e entre o nascimento até os 5 anos de idade. Esses refúgios passaram a se chamar creche, que deu origem à portuguesada a palavra que nós conhecemos hoje como creche. Somadas essas condições, vieram as 2 grandes guerras mundiais que obrigaram os homens a se alistarem, deixando muitas famílias. Devido ao enorme aumento da necessidade de atendimento dessas crianças, começaram a ser criadas instituições para as famílias que pudessem arcar com gastos, as instituições particulares de educação infantil. Daí surgiam as primeiras instituições particulares para cuidar das crianças. O tema da nossa aula de hoje é a educação infantil e o seu contexto histórico e os seus precursores. Você deve ter visto qual era o contexto em que vivia a Europa logo após a primeira Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra. O impacto social que resultou da Revolução Industrial, as consequências disso para as famílias, onde as famílias estavam já inseridas dentro da fábrica e muitas crianças também abandonadas, né? Foi aí que surgem os precursores da educação infantil, dos quais nós vamos visualizar algum deles aqui no nosso encontro de hoje. Fique com a gente. Nós já falamos em aula anterior da influência do cristianismo dentro da questão educacional. E um dos primeiros precursores da educação infantil foi o pastor francês J.S. Oberlin, né? Esse pastor teve diversas ideias interessantes para trabalhar. Ele foi um dos primeiros criadores das creches, né? Inclusive a famosa escola de tricô, que foi criada, foi primeiramente. Ele teve ideias importantes relacionadas à questão da educação infantil. Para ele, as crianças deveriam, o pastor Oberlin acreditava que para as crianças deveria ser ensinadas os valores morais, dentre eles a questão da obediência. Foi dele também a ideia
da criação da escola de Tricor, né, que ela foi estabelecida como uma espécie de uma educação formal, e ele foi o seu principal fundador. Depois nós temos a figura do pastor moraviano chamado João Amos Comenius, né? Morávia é a atual região da República Tcheca, e ele era o professor, né? João Comenius era professor de uma das universidades mais antigas do mundo, chamada Universidade de Praga, fundada pelos cristãos moravianos. E João Comenius, nós vamos ver aqui, que ele teve uma das principais ideias relacionadas à educação. João Comenius escreveu a Didática Magna, né, que é um tratado célebre sobre a didática. Tanto é que ele é considerado o pai moderno da pedagogia. Tudo que a gente trabalha em relação à questão didática na educação, nós devemos à figura do pastor João Amos Comenius. Ele foi também o precursor da educação pré-escolar. Numa dos seus tratados, foi ele o criador, né, dentro dos currículos escolares, como as noções básicas sobre elementos da natureza, né, a cronologia, que é a contagem de dia, mês e ano, e o quantitativo de números, dentre outras questões que ele propôs para o currículo. Depois nós temos a figura do filósofo protestante suíço chamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau não teve apenas a sua influência dentro da educação. Jean-Jacques Rousseau também ele teve uma influência muito importante nas questões políticas. Uma das ideias de Rousseau é que a criança tinha ideias próprias. Ele era contra essa ideia de que a criança era um adulto em miniatura. Para ele, a criança tinha um pensamento próprio, tinha também uma espécie de desenvolvimento próprio, diferenciado do mundo adulto. Para ele também, a criança deveria aprender de uma forma bastante natural, né? A criança não deveria aprender coisas de adultos, mas aprender coisas próprias da sua idade. Uma das outras ideias de Rousseau foi a questão da simplificação do estudo, né, do currículo para as crianças. As crianças deveriam aprender a questão da natureza dentro do seu ritmo próprio de aprendizagem. Como todo pensador, Jean-Jacques Rousseau tinha algumas controvérsias nos seus pensamentos. Uma delas é que a criança ela não nascia má. O ser humano não nasce má. Ou seja, é o meio que corrompe o ser humano. Aliás, essa ideia de Jean-Jacques Rousseau, de que é o meio que perverte o indivíduo, ela é bastante usada por grupos marxistas futuramente, usando essa ideia de Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia o seguinte, que para o cristianismo o homem já nasce com a natureza má, herdada do pecado original de Adão. E Jean-Jacques Rousseau acreditava o seguinte, que caberia aos educadores destruírem essa natureza original, substituindo por uma modelada pela sociedade. Então ele acreditava que a educação poderia modificar essa natureza pecaminosa de Adão. Agora, isso é bastante contestado dentro da visão cristã,
inclusive já exposta por um dos salmos de Davi, quando ele diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, o ser humano ele já nasce com ele já herda de Adão aquela natureza pecaminosa. Observamos, por exemplo, quando a criança em tenra idade, ela, se você se descuidar, ela te dá um tapa na cara, né? Não porque ela tenha consciência disso, mas porque ela já nasce com o genes herdado de Adão, o genes pecaminoso de Adão. Mas uma das outras contribuições importantes de Jean-Jacques Rousseau foi que ele disse o seguinte, que a criança aprende assim que nasce. Por isso, alguns autores dizem que ele descobriu a infância. Aliás, isso foi algo assim de muita importância, de um ganho enorme para a educação infantil, onde alguns teóricos mais tarde vão estimular, vão prescrever estímulos para as crianças no momento da questão do aprendizagem, na infância, né? Quando, por exemplo, vai sendo construída uma creche, uma sala de aula, é necessário ter bastante figuras e algumas coisas que possam estimular a aprendizagem. E essa ideia de Rousseau foi comprovada através da ciência, através dos estudos da psicologia do desenvolvimento humano. Muito bem, chegamos ao final de mais um encontro aqui da nossa academia virtual. Eu vou pedir que você não se esqueça de deixar o seu like. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe com outras pessoas, outros acadêmicos, outras pessoas interessadas, porque vai ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, peço que você aperte o sininho que está aí no cantinho da tela. Tchau e até o nosso próximo encontro.